que nós, da Associação dos Admiradores de Mano Menezes, estamos articulando, já que o Tite cometeu o pecado de não levar o PH para a Copa do Mundo, dá tempo ainda, hein? Dá tempo ainda, tem tempo ainda para ele se recuperar. A Copa do Mundo não começou ainda. Então nós vamos trocar o técnico da seleção. Então nós vamos colocar o Mano Menezes, e o Mano Menezes, a partir de dezembro, convoca o Pedro Henrique para a seleção brasileira. Se for o Mano Menezes, vai levar o Wanderson. Esse escândalo não se repetiria. Tenho certeza que não se repetiria se fosse o Mano Menezes. Tá aí eu achava que não tinha motivos para o Mano Menezes. Esse é o movimento que está sendo orquestrado pela associação. Pedro Henrique, tudo bem? Boa tarde, obrigado pela presença aqui conosco no Donos. Boa tarde, meu ilustre, boa tarde a todos. Começamos bem aqui, né? Essa pauta aí. Onde eu fui parar, né? Agora me diz uma coisa, como é que vocês, jogadores, devem ter trocado ideias, vocês estão de férias, como é que vocês recebem essa possibilidade do Mano Menezes ir embora? Eu não acompanho a imprensa, né? Eu não vejo as notícias. Não... Tá Faz bem, ninguém sabe nada aqui. Cara, na verdade, ontem estávamos numa premiação lá e a própria filha do chefe estava lá, então já está tudo esclarecido. A princípio, o chefe vai ficar com a gente. Ela te disse isso, que ele vai ficar? Não, ela estava ali com a gente. Então, quando me fizeram a pergunta, eu falei, vocês têm que fazer a pergunta a ela. Ela está aqui, aproveitem que ela está aqui. Mas a gente espera que ele fique também, porque é um comandante de primeira linha que a gente não pode perder. JB. Eu vou ter que fazer a pergunta. O Meneghetti ficou meio envergonhado e tal. Como é que tu recebe todo este pedido do senhor Leonardo Meneghetti para que tu seja convocado pelo Tite? Isso vai ficar pior ainda, hein? Esse amor, essa declaração que ele tem por ti, não tem como não começar desse jeito, né, velho? Bom, na verdade eu fico lisonjeado. Eu encaro tudo com muita seriedade, porque é o meu trabalho, é a minha dedicação, é o clube que eu represento, que é o Internacional. E se um dia isso acontecer, isso é só consequência de algo que a gente fez em campo, como um time todo. Normalmente é natural isso acontecer, de jogadores irem bem, seu nome ser lembrado. Para mim é uma mudança muito drástica na minha vida em 6 meses, tudo que aconteceu, e poder ter esse elogio. Eu ainda vejo isso com um pouco de exagero, mas fico feliz pela lembrança. Eu não sou nada exagerado, é o Baldasso que vai te perguntar agora. Eu queria te perguntar o seguinte, quando tu chegou desconhecido, vários jornalistas precipitados, né? Jornalistas que não esperam a coisa acontecer. Afobados. Jornalistas. Tipo o que falou do Depena, do Wanderson também. Vários jornalistas precipitados que não conheciam o teu futebol, porque tu tinha tido destaque no exterior, apresentaram uma desconfiança muito grande. Tu sabe, Pedro Henrique. JB foi exceção nesse ponto. Exatamente. Mas aí é bruxaria, né? Não. É que eu conhecia o jogador, eu estudei. Mas, não, tu não conhecia nada. Eu estudei, estudei, é maravilhoso. Eu fiz o dever de casa, fui lá, olhei o Wanderson, olhei ele. Pedro Henrique, tu sabia que tu teria que começar de novo aqui, para mostrar quem tu era, embora tu já tivesse uma carreira estabelecida. Era um desafio. E esse desafio tu cumpriu com maestria. A diferença do começo do ano, quando os caras perguntavam quem é esse cara, e agora que os caras cantam música, te abraçam, não pode passar na rua em Porto Alegre. Como é que foi esse período todo para ti? Cara, foi tudo muito intenso. Eu comento sempre com a minha esposa que a gente está um pouquinho mais de 6 meses aqui. E parece que já faz mais de ano, de tantas coisas que aconteceram, foi tudo muito intenso. Foram momentos bons, momentos de aprendizado, momentos também ruins. Mas tudo isso eu boto num pacote de coisas boas, porque eu acreditei sempre em mim. Eu sabia a grandeza do Internacional, eu sabia o tamanho do objetivo do clube e da responsabilidade de estar aqui. E também cheguei no momento onde o treinador havia mudado e eu tinha que mostrar também o meu futebol para o novo treinador, e isso me deixou muito motivado. E também, sem os meus colegas, sem toda aquela engrenagem que começou a dar certo, nada disso poderia ter acontecido. Eu não estaria aqui sendo lembrado por vocês, sendo convidado, sendo reconhecido pelo público, se a gente como um time não tivesse feito essas coisas boas. E é isso que me deixa feliz, participar de um novo momento que eu digo para mim mesmo e para os meus amigos que é normal. O Inter tem que estar nesse patamar de grandeza, de coisas grandes, de lutar por primeiras colocações. Acho que a gente está só podendo devolver esse sentimento ao torcedor do Inter ser grande, do Inter estar nas primeiras colocações. César. Eles não conheciam o Pedro, mas eu conhecia desde cedo, desde menino lá, trabalhando nas categorias de base do Grêmio.
E eu quero exatamente fazer esse paralelo à tua carreira, né? Tem o processo de formação no Grêmio, aí depois vai para o Caxias, faz sucesso, inclusive elimina o Grêmio no Campeonato Gaúcho pelo Caxias, e aí toma a vida na Europa, né? Qual foi o objetivo de voltar ao Brasil, de voltar à tua terra, né? Voltar para as tuas raízes, para transformar também, como diz o Baldasso, num jogador conhecido por aqui, mesmo para os que te conheciam lá menino ainda, mas como é que foi essa tua construção e até que ponto a Europa, nesse ponto, construiu um pouco do teu futebol? Nesses 10 anos, nesse período dos últimos anos, eu recebi alguns convites de equipes do Brasil, equipes de grande porte até, porém pelo protagonismo, pelo momento bom que eu sempre vivi nos clubes onde eu passei, era difícil vir. Não tinha como fazer uma operação, convencer os clubes a me liberar. E eu também me sentia confortável de estar nos clubes. Com o convite do Internacional no segundo ano seguido, pela proximidade que eu tinha do presidente lá na Turquia, eu fiz um pedido a ele. Se fosse tal clube me chamar, eu queria que tu me liberasse. E quando aconteceu isso, foi um momento foi um paradoxo para mim da minha carreira, porque eu estava na final da Copa da Turquia, no momento bom, na reta final da temporada, e eu tive que fazer uma escolha. Cada escolha é uma renúncia, né? Eu acho que foi uma das melhores, ou quem sabe a mais importante escolha da minha vida. Não me arrependo por tudo que está acontecendo e pela oportunidade também, pela minha idade. Eu sou muito lúcido de que tudo tem um patamar de idade, por mais que eu acho que eu veja que hoje a carreira do jogador ela é mais tendida pelo biotipo ou por como tu te cuida, tu pode estender em alto nível. Eu acho que eu cheguei pronto, eu cheguei também maduro e para encarar esse desafio. Por isso que sempre cito, foi uma decisão acertada no momento certo, porque às vezes tu pode estar chegando no momento errado, no clube errado. Eu acho que comigo aconteceu totalmente o contrário. Cheguei no momento certo, no clube certo. Na Central Band do Esporte, Lucas Dias. Tudo bem, Pedro? Eu queria entrar nessa linha também da sua relação com o clube, porque a gente já tinha escutado seu nome ainda em 2021, acabou por uma série de fatores não acontecendo naquele momento. Você chega agora, você citou muitas vezes ser um torcedor, a sua família ser colorada, e aí eu queria entrar nessa linha. Como que o Pedro, e o quanto, na verdade, o Pedro precisava do Inter nesse momento da carreira dele, por não ter jogado aqui, pelo menos não profissionalmente, não ter tido essa relação com a torcida, até por muitos não te conhecerem, do futebol europeu, e agora, quanto que o Pedro precisava do Inter nesse momento da carreira? Cara, tu citaste bem, e eu lembro que nas primeiras partidas eu não consegui mostrar realmente quem eu era e acabei escutando algumas cornetas. Posso ter torcedor e tá com esse desempenho, vem pra torcida aqui, pra arquibancada com a gente, porque tu não tá conseguindo. E aquilo, cara, por mais que me mordesse por dentro, eu sabia que quando eu tivesse a devida oportunidade, os meus minutos, ou a oportunidade de, quem sabe, sair jogando algumas partidas, eu ia poder mostrar de verdade quem era o Pedro. Começou mal, tu errou gol. Tu começou bem, mas tu perdeu uns dois gols. Não começou mal, não. Quem começou mal foi o Depena, que os caras aí se precipitaram em falar do Depena. Sabe, Baldasso, Não, teve um comunicador que eu vi que dizia assim, ó, o São Paulo com o Patrick e nós com o Depena aqui. Teve, foi xingado pelo Depena esses dias nas redes sociais. Teve um cara que falou isso. Então, por isso que naquele momento eu senti que tinha que dar algo a mais, mas tudo tem seu momento. Acho que Deus coloca as coisas no momento certo, não dava para precipitar. Lembro muito de um jogo em Caxias do Sul, que é a cidade da minha esposa, contra o Juventude, que eu errei um gol num contra-ataque e matei a jogada e naquela jogada o Juventude empata. Aquilo me deixou ferido por dentro, aquilo me deixou mal, mas também acendeu algo em mim que eu falei, calma, prepara que teu momento vai chegar e quando chegar tu não pode deixar a oportunidade passar. E foi isso que aconteceu. Como a minha exigência sempre foi muito grande comigo mesmo, como tu falaste, não, mas tu só errou. É que eu vinha de anos em um momento muito bom na Turquia, onde eu era decisivo, onde eu estava conseguindo fazer gols, e cheguei aqui com a mesma expectativa, só que num outro patamar de exigência, de cobrança, outro momento de clube, era começo de temporada. Mas deu tudo certo, no momento certo as coisas aconteceram. Eu queria que tu falasse sobre dois assuntos na mesma pergunta. Um é essa disputa com aquele que, na minha opinião, é o segundo melhor jogador do Inter, que é o Wanderson, e a outra é, tu prefere jogar pela esquerda ou pela direita? Bom, primeiramente falar do Wanderson para mim é muito fácil. O Wanderson para mim é craque, o Wanderson para mim a gente se dá muito bem. Também acho, joga muito. Já conhecia ele também de anos atrás, quando eu vi ele jogar pelo Krasnodar. Não fugindo de polêmica de pergunta, acho que quem está bem com isso é o Internacional.
que no mínimo tem que ter 2, 3 jogadores nessa posição. É lisonjeável o clube ter jogadores que nem eu e o Wanderson para isso. É uma disputa sadia. E tua segunda pergunta? Tu prefere jogar pela esquerda ou pela direita? Eu prefiro jogar. Sempre joguei pelos dois lados, independente pela esquerda ou pela direita. Me sinto muito confortável em ambas. JB. Eu tenho um sonho. Eu queria ver... Pedro Henrique no Grêmio. Talvez. Não. Não. Eu queria ver Pedro Henrique e Wanderson jogando juntos. A gente já sabe a opinião do Mano. Eu quero a tua. Dá pra fazer isso? Perde meio campo. Não, Baldassou. Não, fica sem O teu nome é Fabiano, não é Pedro. Um dos dois, o teu nome é Fabiano, não é Pedro. O teu nome é Fabiano. Pedro Henrique. É ele que tem que responder. Dá pra jogar junto? Cara, eu acho que a gente tem um ano muito extenso, a gente tem muitas competições, a gente tem parâmetros de jogos diferentes. Acho que o professor em algum momento vai conseguir encaixar e isso é um detalhe muito pequeno pela grandeza e exigência que a gente vai ter nos jogos. Como tu atrapalhou a pergunta do JB, tu vai perder a vez pro César agora. Isso aí, boa. Pegando essa linha da Turquia e Brasil, essa mudança radical de espaço que tu tivesse, eu queria saber o seguinte, o futebol da Turquia, ele é mais forte ou mais fraco que o futebol brasileiro? Cara, eu peguei a Turquia, foram 3 anos e o que me chamou muita atenção é a quantidade de estrangeiros que tem. Pelo limite de estrangeiros ser liberado. Jogávamos partidas que só o goleiro, quem sabe, era turco no meu time. E gostei muito de jogar porque, por ter muitos sul-americanos, tu desenha já um campeonato de atacar bastante. E ali vem a similaridade de jogar aqui no Brasil. Quando me perguntavam qual a diferença que tu sente de jogar no Brasil, eu sinto que jogar aqui no Brasil, a grande diferença para mim é, invertendo a tua pergunta, a tua cidade, estou falando agora do Brasil, eu sinto que tem mais espaço aqui, existe mais espaço para tu fazer a criação, para tu fazer o drible, porém é mais difícil defender. E o porquê? Porque aqui tu pega jogadores que têm o drible, que têm a individualidade, que têm o 1 contra 1, que eu posso fazer aqui, mas eu também sofro quando eu tenho que ajudar lá o lateral, porque eu pego jogadores que também têm essa valência. Então essa é a grande diferença que eu vejo daqui. Mas na Turquia é um futebol muito ofensivo por ter muito estrangeiro. Cara, tá tudo muito lindo, grande ano, maravilhoso, tu tá sendo comemorado por todos os torcedores, tu tá sendo comemorado pelo teu momento, que é muito bom, mas comemorado pelo bom momento, outros foram nos últimos anos. O Edenilson foi, o Dourado foi, o Cuesta teve o seu grande momento e tal. Só que tu sabe que marcar história no clube é outra coisa. Velho, nós precisamos levantar a taça, cara. Nós precisamos levantar a taça. Todos nós estamos muito entusiasmados com esse final de ano, com o time jogando redondinho, com bons jogadores, com puta técnico, tá tudo lindo. Só que o ano que vem tem que levantar a taça, cara. Nós estamos preparados para levantar a taça de um título expressivo? Acho que o Gabriel frisou bem nessa semana, quando ele falou, a gente semeou e plantou coisas boas para isso acontecer. Não pode ser diferente. Eu, em todos os clubes que passei, em quase todos fui campeão, e aqui não pode ser diferente. Quero muito ser campeão internacional. A gente plantou coisas boas para isso acontecer no que vem, sem dúvida. E, Pedro, na linha da pergunta do Meneghetti e do JB sobre essa disputa que muitas vezes já foi dita por ti, pelo Wanderson, pelo Mano, que é uma disputa sadia por posição, principalmente ali naquele setor esquerdo. Mas ainda assim, o Mano não justificou, de certa forma, como e quais critérios ele tem utilizado. E eu queria saber de ti, como que vem sendo a conversa com o Mano, principalmente nessa reta final que ele intercalou bastante nas últimas rodadas, um jogo era o Pedro, outro era o Wanderson. O que ele conversa contigo e também com o Wanderson para escolher? É o adversário? É a característica? A gente tem uma conversa sempre muito transparente com o professor. Também existiu a carga dessa final de temporada, foi exigido também muito nos jogos. Daqui a um pouco eu pudesse estar cansado em alguma partida, o Wanderson também estava voltando de lesão. Acho que o professor sempre tentou entender um momento certo para botar o melhor jogador que tivesse no momento para atuar. E isso é uma coisa muito natural dele fazer isso com todos os jogadores nas outras posições e não é diferente comigo e com o Wanderson. Bom, questão de 30 dias atrás, Pedro Henrique, o São Paulo manifestou interesse no teu nome, o Atlético Mineiro também especulou e talvez com mais força ainda o Flamengo. Como é que vai ser a tua conversa com o presidente Barcelos em seguida? Presidente, ou eu ganho um aumento, ou eu vou embora, o que dá para fazer? Tem algum compromisso apalavrado? Teu contrato prevê? O torcedor do Inter ficou preocupado quando teve esta enxurrada de propostas em cima da tua contratação. Como é que vai ser o teu papo com o presidente? Bom, Meneghetti,
acredito que isso é uma coisa muito natural, não só eu como os meus colegas. Estranho seria quando não tivessem outros clubes interessados nos jogadores do Inter, se era sinal que o Inter não estava tendo um desempenho muito bom. Acho que isso é uma parte natural. Eu e meu representante, a gente tem uma conversa para fazer com o clube, todos sabem o meu desejo de poder ficar, então, de depender de mim, vou permanecer no Internacional. Eu tenho contrato até o ano que vem também. Até então, quando? Até metade de 2024. Metade de 2024. Isso. E aí, agora eu estou com um novo representante, porque ficou mais profissional essa parte. Antes eu também estava sozinho, eu vim sozinho internacional, sem representante, se ventilou muita coisa, aquilo me incomodou até um certo ponto falar em certas coisas. Agora, eu e o meu novo agente, a gente pode sentar com calma com o clube, vai ser feito de uma forma muito tranquila e transparente. JB. Quero dizer que na KTO que tu fizeste propaganda, Meneghetti, tem a seguinte aposta para a galera que foram lá na KTO Odds. Pedro Henrique para ficar no Inter em 2023. Sim, 1,40 tá pagando. Dá para apostar que tu fica no Inter em 2023? Vamos roubar do sueco ou tem risco? Ou tem algum risco de sair? Que depender de mim, sim. Não, mas é importante aqui uma informação que a gente não tinha, né? Até metade de 24. Então nós estamos Não, falando a gente de um ano e meio, não era até o final de 23. Mas aí tem uma cláusula de renovação, né? Após 24 tem umas cláusulas tá. de renovação automática perante a quantas partidas eu fosse disputar, mas até 2024 eu tenho contrato com o Internacional. Que é em cima disso, porque essa é uma realidade. Esse aqui, esses dois principalmente. O Meneghetti não dá para falar, porque o Meneghetti está num outro estágio, né? Ele tá começando a te incomodar com os grenais que se aproximam. Eu tô te sentindo balançando as perninhas mais. Não, sabe o que o César me cochichou aqui hoje? Quando eu falei, hoje veio o Pedro Henrique assim, não fez gol em Grenal ainda. Não. Veio dar essa corneta no Pedro Henrique. Diz que o Pedro Henrique não fez gol em Grenal ainda. O César ama o Grêmio. César já fez gol em Grenal. Na base. Na base ele fez gol em Grenal. Ele fez. Pelo Grêmio. Deu a silenciada. Silenciou! Mas aí nós temos que voltar muito no Mas tempo. o fato é que Pedro já Henrique fez gol na Pedro Henrique base. está com 42 anos de idade. Todo mundo rindo. Já fez gol na base, fez gol no Internacional. Lucas Dias, mais uma questão aí da Central Band pro atacante colorado Pedro Henrique. Queria voltar naquele ponto sobre relação familiar, internacional, é o clube do coração do Pedro. E eu queria voltar talvez no que tenha sido o grande jogo do Inter na temporada, que foi aquele 4-1 contra o Colo-Colo. O que passou na cabeça do Pedro Henrique, criança que vestia a camiseta do Inter, sempre foi colorado, passar nas ruas de fogo, participar de um jogo tão importante com um gol, o gol que classificou o Inter para as quartas de final da Sul-Americana. O que passou na cabeça do Pedro Henrique e qual era o clima daquele ônibus passando no meio das ruas de fogo? Bom, foi um dia muito intenso, né? O jogo foi tarde da noite, a gente estava numa expectativa de poder fazer uma virada de placar. A chegada no estádio, toda a expectativa, só que sabíamos que seria um jogo muito difícil, se tornou mais difícil ainda quando o Colo-Colo fez 1-0. Mas, bom, deu tudo certo naquela noite, te confesso que demorou para cair a ficha nos dias seguintes, depois daquela virada. Foi uma noite muito especial, sem dúvida nenhuma, um dos melhores jogos e um dos jogos mais inesquecíveis da minha carreira, que eu vou guardar para sempre. Baldasso. Eu quero te perguntar o seguinte. A tua questão física, ela chama atenção e ela não tem explicação. A não ser que tu me dê uma explicação agora. Tu tem quantos anos? 32 anos. 32. 32 anos de idade. Tu corre que nem um guri de 17, cara. Tu tem uma velocidade de sprint de guri que está saindo da base pro profissional. Não tem explicação para um cara de 32 anos ter a tua velocidade. Qual é a fonte da juventude, o segredo desse negócio todo, cara? Cabeça, mente, acredito que está tudo muito aqui, está tudo muito como tu quer encarar o teu desafio, qual a tua ambição. A gente sempre brinca, sentar na mesa, tá com a barriga cheia, tá sentando na mesa com fome. Eu vim com fome de ser vencedor, de provar, não para mim mesmo, mas para as pessoas, ou mostrar, não provar, acho que é uma palavra muito forte, mostrar quem eu era. E meu biotipo também, eu também sou um cara que me cuido. Tenho que agradecer também ao meu biotipo. O cara de 32 anos de idade já está naquela fase de buscar atalhos, que a gente fala tanto. O cara já está jogando diferente e tal. Tu não tem atalho nenhum. Tu vai no caminho mais longo. Tu vai no sprint, põe na frente e sai da frente do cara. Ele acaba com a tua tese, que tu disseste no começo do programa que tu prefere o Pedro Raul ao Cristiano Ronaldo, que já tem mais de 30 e tudo mais. O Pedro Henrique tem 32 e vem com fome. Eu não sei se o amigo de Capivari do Sul, que jogava bolinha de gude no carpete,
né, entendeu que ele é uma exceção. Eu não sei se nós estamos tratando ele como uma exceção, cara. Só para avisar, né? o Pedro Henrique nem de Santa Cruz ele é do interior de Santa Cruz, que é pior do que Capivari. Como é que é o nome da cidade lá? Linha Pinheiral. Mas ele é de Linha Pinheiral. Tem uma manifestação do Pedro que vai totalmente com o que o Baldasso falou, que é a ambição de buscar um prato de comida, É a velho. primeira frase que o Baldasso fez, então tu criticasse ele errado. Vou ver se é metade da Sabe frase. que muitas estrelas do futebol mundial já vieram aqui. Né? Vou te dar duas aqui que tu conhece. O Oscar, teve aqui no nosso programa, e o D'Alessandro, né? Já veio aqui no nosso programa. Mas teve um outro jogador que veio aqui e que eu humildemente fui lá e pedi um autógrafo para ele, uma camisa da Celeste, o Forlan. Então hoje eu vou pedir a gentileza de que tu assine para mim, né, uma camisa. Né, eu acho que é um momento. É um momento realmente importante. Tu sabe que na Copa não dá para jogar para 28, né? Mas dá para jogar para 11. Mas dá para jogar para 11. Eu queria pedir a gentileza. Meu Como é que Deus ele do pediu céu. pra mostrar O na cara aqui. botou Pedro Henrique na camisa da seleção brasileira. Sim, claro, nós temos que reparar os erros, Baldasso. Loucura. Aproxima ali, ó. Nós temos que reparar os erros. Ele não vai poder jogar com a 28 lá, porque vai só a 26. Eu escolhi a 11, eu acho que é um bom número. Eu vou pedir a gentileza. Essa é linda, essa Que camisa. só um pouquinho, ó. Essa camisa é a camisa pela qual eu vou torcer para a seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo, por favor. É uma tá? camisa que só o Romário já usou. Por favor, Pedro Henrique. Me ajuda aqui. Eu tenho uma Vamos lá. frase para fazer. Qual é a tua frase, César? Foca Cara, em eu mim, tô pelo fazendo amor. escadinha ainda. Fica Só aqui, segura segura aqui. aqui. Eu tenho uma frase, de fundo a minha frase. Que beleza. Que beleza a Band. Band. A camisa está valorizadíssima, a gente tem que reparar os erros. Daqui é a minha camisa. Vamos também. leiloar. Daqui é a minha camisa, nós temos que reparar os erros. Olha aqui Eu não, ó. desconfiei dessas Olha coisas aqui não. aqui. Fica preparado, fica Pedro H, preparado. não deu para Te colocar o assustaste, 28. Pedro? Tá assinada. Esta é do Menegas. Paulinho, ó, enquete interativa, 40 segundos. Vamos colocar o resultado final da enquete interativa. Se Mano Menezes sair do Inter, não muda nada. O grupo é bom 7. Não muda nada, só tem que trazer um bom técnico 18. Será um desastre, ampla maioria, 75%. Pedro Henrique, obrigado pela presença aqui. Boas férias e bom retorno ao Internacional no final de dezembro. Obrigado a todos pelo convite. Muito orgulhoso de poder estar aqui representando meu clube, o Clube do Povo. E o futebol brasileiro também. Futebol gaúcho e o futebol brasileiro E também. começa a acompanhar a imprensa, cara. Não tem problema. Começar a acompanhar a empresa agora. Né? Minhas Vem opiniões aí, são bem boas. As minhas opiniões são bem legais. Pode É, comentar. muito equilibrado e ponderado. Vem aí o Entre Amigos com o Alejandro Malo. A gente volta amanhã ao 12h30 e hoje às 7h, Donos da Bola, versão radio, na Rádio Bandeirantes FM 94.9. Tchau, gurizada. Obrigado, Meneghetti. Obrigado, Donos da Bola, que está de volta. Amanhã, pontualmente, 12h30, começando agora o entretenimento da Band. E eu tô louco para começar, tô atrapalhado aqui na conversa.